Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos estar estudando em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 até o versículo 22, onde Pedro fala sobre o ministério de Cristo. Nós vamos lendo os versículos na medida em que formos discorrendo sobre o tema, né? Então, a princípio nós vamos ler o versículo 18 e o 19, que diz o seguinte: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. O verso 22 de 1 Pedro 3 até o final desse capítulo, né, que vai até o verso 22, Pedro discorre sobre a vida de Jesus, né, a sua morte, os seus ensinamentos, a pregação de Jesus aos espíritos que estavam aprisionados. Pedro vai falar sobre o simbolismo da água batismal, vai falar sobre a salvação do crente e também sobre a ressurreição e ascensão de Jesus. Esta passagem que nós lemos, né, e os versículos seguintes, com certeza é uma das passagens bíblicas mais difíceis de ser interpretada. E no decorrer da aula vocês vão entender por que estou dizendo isso, né? Inclusive, alguns estudiosos costumam dizer que o versículo 18 e o versículo 19 que nós acabamos de ler, na verdade, são fragmentos de um hino que era cantado pelos cristãos primitivos. E Pedro, ele faz uso, então, de parte deste hino ao escrever a sua carta. Para nós entendermos melhor, imagine alguém que está pregando, né, ministrando uma palavra, e de repente ele faz uso do refrão, de uma parte de uma canção durante a sua pregação. Mesmo que a gente considere que o verso 18 e 19, então, são fragmentos, são citações de uma canção cantada pelos cristãos primitivos, o que vai ficar muito claro aqui nesses versos é que Pedro, ele desenvolve a sua própria tese em relação ao ministério de Jesus, e ele tem isto muito claro, como nós vimos. Então, ele diz: o próprio Cristo sofreu uma vez por todos pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. A primeira parte do verso 18, né, onde diz assim: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos pelos pecados, ela é como se fosse uma continuação do versículo 17 que nós estudamos na aula anterior. Voltando então ao 17, diz assim, né, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. Aí ele continua e fala: pois o próprio Cristo, uma vez por todos, né, pelos pecados, né, sofreu uma vez por todos pelos pecados. Então vejam bem, essa não é a primeira vez, né, que Pedro, ele faz uma associação do sofrimento de alguém ao sofrimento de Cristo. Nós estudamos anteriormente, lá em 1 Pedro 2,20, onde ele faz esse paralelo, quando fala do sofrimento dos escravos, né, com o sofrimento de Cristo, que ele fala lá: olha, vocês, né, que estão sofrendo, né, que suportam tudo por fazer o bem, lembre-se disso, o próprio Cristo também sofreu por vocês e deixou exemplo. E agora, novamente, Pedro, ele está fazendo esta comparação entre o sofrimento cristão, o sofrimento do crente, com o sofrimento
de Cristo. É claro que o sofrimento de Cristo não deve se comparar, né? Aliás, não se compara a qualquer sofrimento que venhamos a passar, uma vez que o sofrimento de Cristo, ele foi um evento único, né? E, não sei se a expressão está correta, irrepetível, né? Ou seja, o sofrimento de Cristo não pode se comparar com o maior de todos os sofrimentos que alguém venha passar. Porque o sofrimento de Cristo, nós vamos ver que é um evento único, né? Que serviu para a remissão de todos do pecado de todos os pecadores. Outro ponto que a gente observa nas cartas de Pedro é que por muitas vezes Pedro, ele repete a palavra sofrimento. O sofrimento dos escravos, o sofrimento, né, de quem está sofrendo alguma injustiça, o sofrimento das esposas casadas com maridos descrentes que as oprimem, o sofrimento do cristão com as lutas que passa no dia a dia. Então Pedro, por muitas vezes, ele usa esta palavra sofrimento, dando até a entender que esta é uma expressão favorita, né? No vocabulário de Pedro. Então Pedro estava sempre procurando animar os irmãos que estavam sofrendo, no sentido de dizer a eles o seguinte: olha, você não é o único que sofre, você não é o único que está passando por sofrimento. Lembre-se que Jesus, Senhor nosso, ele também passou por sofrimentos. Então, quando Pedro fala aqui, né, Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, nós vimos também nestas palavras de Pedro o que uma declaração teológica de primeira ordem. Isso fazia parte do credo dos apóstolos, não só de Pedro. Nós vamos ver isso também na pregação de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 3, que Paulo fala assim: olha, eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Que ensinamento é este que Paulo recebeu, que é tão relevante assim? Paulo diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Fazendo um paralelo, né, com esta declaração paulina e com a declaração de Pedro sobre o sofrimento de Cristo por causa dos nossos pecados, estava estudando essa aula e me veio a seguinte reflexão: que infelizmente nos dias atuais, os ensinamentos recebidos pelos novos convertidos nem sempre estão alinhados a esta verdade bíblica. Que verdade é esta? Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, muitas vezes estamos a ensinar os novos crentes, os novos convertidos, muitas coisas, mas esquecemos do principal, como disse Paulo, o de mais alta importância. Ou seja, é um ensinamento relevante que todo cristão deve saber. Cristo morreu pelos seus pecados, Cristo morreu pelos meus pecados. Então Pedro, ao ensinar os crentes da sua época sobre o sofrimento de Cristo, ele deixa bem claro também que Cristo sofreu uma vez por todas. Ou seja, não há necessidade de que Cristo seja crucificado novamente. O seu sacrifício é um sacrifício eterno. Isto me faz lembrar também das palavras de Paulo, quando ele diz, né, falando sobre situações que estavam acontecendo nas igrejas daquele dia e que se assemelham ao que acontece nos dias atuais. Paulo fala assim, que muitos entre nós são inimigos da cruz de Cristo, como se eles estivessem crucificando Cristo novamente. Mas Pedro deixa bem claro que esse sacrifício que Jesus se ofereceu, ele é um sacrifício eterno, único, absoluto. E Pedro fala isso fazendo uma comparação com o que acontecia naquela época, segundo a tradição judaica, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano,
ele tinha que entrar no lugar santíssimo para oferecer um sacrifício para a expiação do pecado de todos, inclusive dele próprio. Então, uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo e ali borrifava o sangue, e todo ano ele tinha que repetir esse ato. Aí Pedro diz: o sumo sacerdote Jesus Cristo não precisa repetir o ato. O seu sacrifício, o seu sangue que foi aspergido para expiação do pecado de todos, vale para sempre. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26 e 27, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala: Jesus, o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito, não tem nenhum pecado, não tem nenhuma falha, e ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Aí no versículo 27, o escritor aos Hebreus fala assim, que Jesus, ele não é como os outros sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque o sumo sacerdote naquela época também era uma pessoa comum como os outros, propenso a falhas, a erros. Então, quando ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, ele tinha que também oferecer o sacrifício para a expiação de seus próprios pecados. Mas o escritor aos Hebreus diz assim, que Jesus ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Então, quando Pedro está falando do sofrimento de Jesus, a ênfase, nesta palavra é deixar bem claro que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício oferecido uma única vez para a remissão de todos os pecados. Se nós cometermos qualquer falha e formos a Jesus, o grande, o sumo sacerdote, e confessarmos a Ele as nossas culpas, nossos pecados serão perdoados, sem a necessidade que se pague uma nova penitência. Aí Pedro continua, ele vai falar sobre a justiça de Cristo. Então ele deixa bem claro que esse sofrimento também, ele representa o que? A justiça de Cristo, porque Jesus, ele assume, os pecados das pessoas injustas. Ou seja, Jesus sofreu não para os justos, não para quem acha que é certinho. Quem é certinho não precisa de Jesus, se é que existe alguém certinho. Mas Jesus sofreu para os injustos, para as pessoas que tinham cometido pecados contra Deus, faltas graves ou faltas leves, não importa, irmãos, porque aos olhos de Deus pecado é pecado, transgressão da vontade divina independe do tamanho da transgressão. E Jesus, ele vem e ele pega todas as suas obras de injustiças e crucifica-as na cruz. Ou seja, ele tira de você a injustiça e te torna uma pessoa justa. Ou seja, justificados, como disse Paulo, pela graça, salvos pela graça, mediante a fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 9, 28, ele fala assim, que Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar pecados de muitas pessoas. Então, quando Pedro fala aqui da justiça, as suas palavras vão encontrar eco, vão encontrar fundamento também nas palavras de Paulo. Lá em 2 Coríntios 5, 21, quando Paulo fala assim, que em Cristo não havia pecado. Ele era justo. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então Jesus não tinha pecado, mas Ele foi lá, pegou o teu pecado, pegou o meu pecado, os nossos pecados, e Ele se tornou
pecador por nós. Então, quando ele está ali na cruz, que ele sente o abandono do próprio Pai, ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos ali que naquele momento Jesus, ele está trazendo sobre si todas as culpas da humanidade de todos os tempos. E por causa desse sacrifício, então nós nos tornamos justos, ou seja, fomos justificados por Cristo. Na Nova Versão Internacional, esse texto de Paulo de 2 Coríntios 5, 21, ele dá mais ênfase, a tradução da NVI, ela dá mais ênfase ao que nós estamos falando, quando Paulo diz o seguinte, que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, nenhum cristão é justo aos olhos de Deus por causa das suas obras. Ainda que a gente faça mais do que outros, mas nós não somos justos por causa disso. Não somos justificados por causa disso. Nós somos justificados por causa de Cristo, todos nós. Quando Pedro fala da morte de Cristo, ainda no versículo 18, ele vai falar dos efeitos produzidos pela morte de Cristo. Ou seja, através da morte de Cristo, nós passamos então a ter acesso à presença de Deus. Ser Cristo, né? Uma vez eu ouvi uma pregação e eu guardo esse tema até hoje, faz muitos anos, de um pregador que ministrou uma palavra sobre o tema: se Cristo não houvesse morrido. Ou seja, se Cristo não houvesse morrido, nós ainda dependeríamos de outras formas para tentar acessar a Deus. Os judeus com seus sacrifícios de animais, dependendo do sacerdote, e nós, gentios, gente, aí não sei, mas nós estaríamos, se Cristo não houvesse morrido, nós estaríamos ainda vivendo sob as densas trevas do pecado, buscando encontrar uma luz que pudesse nos reconectar a Deus. Jesus abre o caminho para o trono de Deus. Jesus, através da sua morte, ele nos apresenta ao Pai e nos restaura para que possamos ter comunhão com o Pai. Vamos imaginar a seguinte cena: nós estávamos, por causa do pecado, separados de Deus. Mas nós queríamos, de alguma forma, nos reconectar a Deus. Só que não sabíamos como, porque o pecado criou uma barreira. Então, começamos a buscar outras formas. Mas essas formas eram insuficientes. Aí veio Jesus. Aí ele sofre, ele é crucificado e ele morre. Quando Jesus morre, como Cordeiro de Deus ali, para imolar os nossos pecados, ele abre a porta. E aí qualquer um de nós que quiser, pode ir a Deus. Mas para ir a Deus, nós dependemos de quem? De Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Jesus é aquele que vai nos apresentar ao Pai. É aquele que vai dizer assim: Gildo, meu pai, aqui está o Gildo. Ele reconhece o valor do meu sacrifício. E ele reconhece a sua graça. Você pode recebê-lo. E Deus, né, vai então derramar sobre o Gildo a graça, o amor dele, a misericórdia dele. E a partir daí o Gildo pode falar diretamente com Deus por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, nada disso teria acontecido. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 2. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Isso só foi possível porque Jesus morreu por nós. Em Efésios 2,18, Paulo fala assim: por meio de Cristo, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus,
podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença de Deus. Ninguém podia chegar a Deus, porque havia uma barreira chamada pecado que nos separou dele. Mas Jesus foi lá e rompeu esta barreira. Então agora nós podemos chegar a ele. Efésios capítulo 3, versículo 12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da fé nele, nós temos coragem de nos apresentarmos na presença de Deus. O que Paulo está dizendo aqui antes? A gente não tinha nem coragem, né? Eu já evangelizei algumas pessoas que disseram o seguinte: olha, eu tenho tanto pecado que eu acho que não mereço mais ser perdoado. Então, algumas pessoas estavam se sentindo nesta condição: não tenho mais cura, não tenho mais esperança, não tenho mais salvação, não existe perdão para mim. Mas aí Paulo diz assim: olha, por causa de Cristo, da fé que você tem nele, ele te deu coragem para você sair da condição pecaminosa que se encontrava e acessar a presença de Deus. É maravilhoso, não é, irmãos, o que Pedro está falando aqui? É muito lindo. Olha, eu não sei se nós conseguiremos terminar esta aula hoje, porque aquilo que Pedro está revelando aqui nesta palavra é tão profundo que talvez eu tenha que continuar esta aula no próximo domingo. Pedro vai falar da ressurreição de Cristo, porque vejam bem, Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Então Pedro, ao falar da ressurreição de Jesus, ele deixa bem claro o seguinte: Jesus sofreu a morte física no corpo, mas ele foi ressuscitado no Espírito. Agora, quando a gente lê esta palavra, aí aqui começa a primeira parte que eu disse que é bastante complexa, a questão da interpretação do texto. Porque quando Pedro fala assim que Jesus morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, se você tiver a curiosidade de ler este versículo em outras versões, você vai encontrar aí algumas divergências. E nós vamos tentar falar um pouco sobre isso. Ou seja, uma declaração que acaba levantando alguns conflitos entre os estudiosos bíblicos. Por exemplo, a versão que nós usamos para a leitura, que é a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, está escrito assim: ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. A palavra Espírito está no minúsculo. Quando a gente lê na NAA, que é a nova Almeida atualizada, também está escrito que morto sim na carne, mas vivificado no Espírito em minúsculo. Quando você vai para a versão da Reina Valera, a versão de 1960, diz assim: sendo a verdade moedo em la carne, pero vivificado em espírito. Espírito também está no minúsculo. Aí você fala: bom, qual é a dúvida? Aparentemente nenhuma, se você usa alguma dessas versões bíblicas. Mas se você usa, por exemplo, Almeida Revista Corrigida, que é uma versão muito usada pelos cristãos clássicos, diz assim: mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, em letra maiúscula. Aí começam os questionamentos. Você vai para a NVI, que é a nova versão internacional, diz: ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, também Espírito maiúsculo. Se você vai para a versão da King James, vai dizer assim, gente, agora ler em inglês é mais complicado que em espanhol, né? Eu vou tentar, e vocês, por favor, me perdoem, né? Mas diz assim: bate, e aí, não... né? Eu acho que é isso, né? Que eu vou pela versão aqui, by the Spirit. O Spirit é mais fácil de falar. A palavra Spirit aqui está também no maiúsculo.
Então aí vem a pergunta, e eu gostaria que vocês me ajudassem nesta manhã, tanto os que estão aqui, quanto aqueles que estão acompanhando esta aula dominical em suas casas. E aí? Jesus sofreu no morto, mas foi ressuscitado pelo Espírito maiúsculo? Ou Jesus morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito minúsculo? O que vocês acham? Me ajude aí, gente. Ponto para o maiúsculo. E aí? Ele foi vivificado pelo Espírito ou ele foi ressuscitado no Espírito? Gente, eu estava lendo isso aqui e confesso para vocês que estava preparando a aula. Eu tive que parar aqui, eu tive que recorrer às minhas enciclopédias, tive que buscar algumas informações, porque até mesmo entre os estudiosos clássicos, né, havia muitas divergências em relação a esse texto. Vejam bem, a interpretação considerando a palavra espírito minúsculo. Vamos começar por aí. A primeira parte não apresenta nenhum problema. Jesus, ele sofreu a morte no corpo. Ok, Jesus sofreu, foi morto, todo mundo entendeu. Mas a segunda parte desse versículo que fala do Espírito ressuscitado no Espírito, alguns comentaristas concordam que Pedro não está falando sobre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Ou seja, Pedro não está se referindo tanto ao corpo físico quanto à natureza divina de Cristo, uma vez que o Espírito é imortal e não precisa ser ressuscitado. Então começa por aí, mas ressuscitado no Espírito. Mas o Espírito, alguns estudiosos entendem que ele, por ser imortal, não precisa ser ressuscitado. Portanto, acredita-se que a palavra corpo se refere à vida mortal, enquanto que a palavra Espírito se refere à vida de Jesus pós-ressurreição. Que quando o autor fala Jesus sofreu a morte no corpo, está falando deste corpo físico que padeceu. Ele é limitado. Ressuscitado no Espírito significa que Jesus não morreu. Ele continua vivo, mas vivo no Espírito. Uma interpretação plausível é que o termo Espírito tem a ver com a existência espiritual de Cristo após a sua ressurreição. Então, quando o autor fala ali, ele ressuscitou no Espírito, ou foi ressuscitado, né, no Espírito, ele está falando ali o seguinte, que embora fisicamente Jesus tenha padecido, tenha sofrido a morte, ele continua espiritualmente vivo. É compreensível ou não? Posso complicar um pouquinho? Então vamos complicar um pouquinho. Essa aula dominical está mais para uma aula, né, de teologia, né, do que propriamente dito uma aula dominical. Mas lembramos que nós estamos agora na fase do discipulado avançado, que é uma preparação para o ministério. Então é de fato uma aula teológica, bíblica, tanto para os leigos quanto para aqueles que estão acompanhando esse programa de treinamento da igreja que dura alguns anos. A interpretação considerando a palavra Espírito maiúsculo. Vejam bem o que diz os autores. Ao mesmo tempo, uma referência ao trabalho do Espírito Santo não pode ser descartada. A ressurreição de Cristo, ela é uma obra do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois o próprio Jesus Cristo declarou que possuía poder para ressuscitar novamente. Isso está lá em João 10, 18, onde ele fala, eu tenho direito de dar a minha vida e tenho direito de recebê-la de volta. Em João 2, 19 e 21, onde Jesus está falando lá que o templo, né, seria destruído em 3 dias e depois ele seria reconstruído, isto falando do seu corpo. No verso 21 ele fala assim, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo, ou seja, ele seria destruído, mas depois de 3 dias ele seria restaurado.
E em João 11:25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, estes escritores, estudiosos da Bíblia, comentaristas, entendem que se a palavra estivesse referindo a Espírito, no maiúsculo, está se referindo então a uma obra do Espírito Santo, considerando que Jesus disse que ele e o Pai são um, assim como o Espírito também que está nele é um. Então a obra do Espírito Santo. Paulo ensina que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Mas ele menciona lá em Romanos capítulo 11, versículo 11, aliás, Romanos 8, versículo 11, ele vai mencionar que o Espírito Santo estava presente na obra de ressurreição de Jesus. Olha o que Paulo diz: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, aí eu te pergunto, Jesus ressuscitou sozinho, por ele mesmo? Ou houve ali uma ação da Trindade, ou seja, a presença do Espírito Santo ali, trazendo a vida novamente a Jesus? Então esses são questionamentos que os comentaristas levantam em relação a esta passagem. Vejam bem, só para a gente concluir, e aí eu vou me atribuir agora de um comentário da Milênio, que é uma enciclopédia que é muito respeitada pelos estudantes da Bíblia. Seus comentaristas são extremamente conhecedores das Escrituras Sagradas e falam então com propriedade. Diz o seguinte, que comentaristas apontam que para alcançar um equilíbrio nesta frase, ou seja, quando eu perguntei para vocês, Jesus, ele foi ressuscitado no Espírito, ou ele foi ressuscitado pelo Espírito? Para a gente encontrar um bom senso, porque tem cristãos que eles são capazes de perder a comunhão com o irmão, discutindo se é no, se é pelo, se é E maiúsculo ou E minúsculo. E tem irmãos que chegam a esse ponto. Eu me lembro de ter lido uma reportagem alguns anos atrás, talvez alguns de vocês se lembram, de dois irmãos que se diziam cristãos, que um matou o outro por causa de uma discussão teológica. Foi aqui em algum estado do Brasil, não sei se alguém lembra desse episódio, que os irmãos eles entraram madrugada dentro discutindo um texto bíblico, e aí por fim um acabou se enfurecendo tanto que matou o outro. Aí para a gente encontrar um equilíbrio aqui, gente, porque não é esta a questão principal, não importa aqui, se é E maiúsculo, se é E minúsculo, não é esta a ênfase que Pedro quer dar na sua palavra. Vejam bem, Jesus sofreu a morte no corpo, mas o Espírito minúsculo de Cristo, ou Espírito maiúsculo de Deus, tanto faz, é a mesma coisa, o Espírito trouxe a vida. Então, esta é a verdade que Pedro está transmitindo neste versículo. Então, quando você ler numa ou noutra versão, independente disso, tenha em mente que o que Pedro está dizendo é que Jesus sofreu no morto, aliás, Jesus sofreu a morte no corpo, me perdoe, Jesus sofreu a morte no corpo, mas o Espírito, maiúsculo ou minúsculo, trouxe a vida. Ficou claro para vocês? Então vamos continuar, porque tem mais coisas aqui para a gente ver ainda nesta palavra de Pedro, Então, as duas interpretações aqui, elas serão válidas, e isto vai fazer com que a gente evite confrontos desnecessários nas interpretações bíblicas que para pouco ou nada aproveita. Às vezes tem pessoas que ficam querendo discutir certas passagens bíblicas e perde a comunhão. Eu recebo muitas mensagens, às vezes, que irmãos mandam perguntando: pastor, o que você acha disso? Pastor, me diz, fulano falou tal coisa, está certo? E às vezes coloca a gente numa situação, irmãos, que eu falo: Senhor, se eu falar que esse irmão está errado, ele vai se ofender comigo. Se eu falar que o outro está errado, ele vai se vangloriar. E aí eu tenho que buscar um monte de referências, às vezes toma até um certo tempo, mas eu faço isso com prazer, porque eu gosto também.
e aí mandar para a pessoa falar, olha, leia esse e esse versículo e veja o que você entende, do que eu dar a minha humilde opinião. Porque às vezes uma opinião nossa em relação a algumas interpretações bíblicas pode causar mais confusão, mais contradição do que trazer unidade e conformidade em relação ao texto. Posso continuar, gente? Está muito claro aqui? Mas não parou aí, ainda no versículo 19, Pedro diz assim, na segunda parte do versículo 19, e no Espírito foi, Espírito minúsculo, e pregou os Espíritos no minúsculo, que estavam presos. Estes eram os Espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência, nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvos pelas águas. Gente, mais 2 passagens de difícil interpretação. Vejam bem. Primeiro, Jesus no Espírito durante sua morte. Algumas versões começam este versículo com a expressão, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, em algumas versões, você não tem assim, que Jesus no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Em algumas está dizendo apenas assim, que ele no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí aqui que começa a confusão. Porque dependendo da versão e de quem está lendo, a pessoa vai dizer que Jesus desceu fisicamente ao inferno para pregar aos espíritos em prisão. E é por causa disso que tem um monte de crente dizendo que foi no inferno e voltou. E até contando testemunhos nas igrejas. Vamos ver bem o que o texto está querendo dizer. Vamos considerar que a palavra espírito no minúsculo esteja correta. Até porque algumas versões suprimem esta palavra. Embora o texto seja extremamente simplista e breve, existem controvérsias em relação à sua interpretação. Como assim? Até o século V da era cristã, havia uma uniformidade de pensamento entre os cristãos. Todos eles entendiam que Jesus, durante o estado em que ele permaneceu morto, no Espírito, ele desceu às partes baixas, onde estavam espíritos aprisionados, e pregou para eles. Até o século V, esta era a interpretação válida. Porém, no século V vai aparecer um personagem por nome de Agostinho. E esse personagem, ele vai dizer o seguinte, vai trazer uma nova interpretação desse texto, ao afirmar que a pregação citada por Pedro se deu através de Noé, enquanto construía a arca, que na verdade Pedro, quando ele diz que ele foi no Espírito, ele não está se referindo a Cristo, mas ele está se referindo lá aos dias de Noé, uma vez que o texto adiante fala de Noé, e que na verdade quem pregou para esses espíritos que não eram espírito, eram pessoas na época, foi Noé. E que por causa disso começam a partir daí surgir novas interpretações, e aí vira uma salada de interpretações bíblicas que se perdura até os dias de hoje. Vejam bem, durante o tempo em que Jesus esteve morto, vamos esquecer essa parte aí do Agostinho, vamos focar no pensamento dos cristãos clássicos até o V século. Durante o tempo em que esteve morto no corpo, Jesus, ele transformou o Hades num campo missionário. Olha que coisa. Durante esse período da morte, Jesus ele vai transformar, lá em 1 Pedro 4,6, diz assim, que o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos.
O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Eu não vou agora entrar na discussão da interpretação de Pedro 4,6, porque a gente vai chegar lá. Mas algumas pessoas, quando leem este versículo, entendem que Jesus, ao descer no Hades, ele transformou o Hades num campo missionário e que ele pregou o evangelho para os espíritos que estavam em prisão. Durante o seu ministério terreno, Jesus anunciou o reino de Deus para os homens. Guarda isso que eu falei, porque eu vou voltar e vou contestar isso, tá? Mas durante o seu ministério terreno, Jesus anunciou o reino de Deus aos homens. Porém, quando Jesus morre, ele continua demonstrando esse amor pela humanidade. Ou seja, ele desce ao território inimigo, no campo inimigo, no Hades, e ali ele anuncia o evangelho para aquelas pessoas. Esta é a interpretação que muitos têm em relação a esse texto. Mas antes da gente avançar aí, agora vamos dar uma parada aqui, né? E vamos pensar o seguinte: é isto mesmo que Pedro quis dizer ao afirmar que Jesus pregou aos espíritos em prisão? Vocês concordam com esta declaração que eu acabei de fazer? Que Jesus desceu ao Hades, transformou lá num campo missionário, e aí ele pregou o evangelho para os espíritos daqueles que morreram, que estavam lá no Hades, anunciou o evangelho do reino de Deus e etc., como está em 1 Pedro 4,6, que diz, a fim de que pudessem viver a vida espiritual, como Deus quer que eles vivam. Vocês acreditam nisso? É meio confuso? Por que é confuso? Nós vamos ver adiante. Primeiro, quando Pedro usa o verbo pregar, eu vou chegar lá, tá, gente? Só eu estou falando com vocês e reforçando a tese, porque ela vai ser questionada lá na frente. Mas vejam bem, quando Pedro fala que Jesus desceu e pregou, o verbo pregar, ele não significa necessariamente pregar o evangelho. A palavra pregar, né, no caso aqui, significa o que? Anunciar. Jesus foi e anunciou, ou proclamar. Jesus foi e proclamou. Mas o que Jesus realmente proclamou lá no Hades? O que foi que ele disse para esses espíritos que estavam aprisionados? E só para complicar um pouquinho mais, quem são estes espíritos que estavam ali aprisionados? Vamos continuar? Se a gente, vejam bem, quando a gente usa a expressão que Jesus foi e pregou o evangelho, nós estamos adicionando ao texto sagrado uma expressão que não contém no texto. Porque lá não está dizendo que Jesus foi e pregou o evangelho. Lá está dizendo que Jesus foi e pregou. Ou seja, ele proclamou. Então, nós entendemos, tá? Eu entendo também, como muitos comentaristas bíblicos, que na verdade, esta expressão, Jesus foi e pregou, na verdade ela diz respeito ao triunfo de Cristo sobre seus adversários. O pregar, o proclamar aqui, é o que ele diz lá no livro de Apocalipse, quando se revela a João. Eu trago comigo a chave da morte e a chave do inferno. Ou seja, Jesus desceu e ele proclamou o seu triunfo. Olha, eu venci a morte, eu venci o inferno. Ou seja, eu sou aquele que veio, morreu, mas vou ressuscitar. Então Jesus ali no caso, essa palavra, a expressão pregar, não é pregar o evangelho, mas é pregar no sentido de proclamar a sua vitória, e não a conversão ou evangelização de espíritos desobedientes, como alguns querem. Se nós entendermos que Jesus foi lá no inferno e evangelizou esses espíritos, e perguntou: quantos de vocês querem aceitar a Cristo? Levanta a mão.
nós estaríamos abrindo um precedente grave e um erro muito sério aqui de interpretação do texto bíblico, o que permitiria algumas pessoas dizer que alguns que morreram conhecendo a Cristo, que não foram salvos, eles podem estar nesse momento evangelizando o inferno. Percebe o quanto é sério essa questão da interpretação? Quem são os espíritos que estavam presos? Seriam eles seres humanos? Seriam eles anjos caídos? Ou seriam ambos? E aí, o que vocês acham? Me ajuda aí, gente. Eu sei que agora ficou todo mundo quietinho aí, mas inclusive o pessoal que está em casa, eu estou vendo que vocês que estão assistindo em casa estão interagindo muito pouco, né? Dê o seu comentário também, diga o que você pensa a respeito. Pedro está se referindo à palavra espírito aqui, aprisionados, seres humanos ou anjos caídos? Ou ambos? Ambos. Ok, muito bem. Alguém mais quer concordar com a irmã? Eram ambos? Ou eram seres humanos? Ou eram anjos caídos? A palavra espírito, vejam bem, a palavra espírito, ela pode estar indicando ambos. Ela pode estar indicando ambos. Porque a mesma palavra é usada tanto para os seres angelicais, quanto também para o espírito humano. Agora vejam, Pedro descreve esta palavra de duas maneiras. E é isso que nós vamos ver. Primeiro, vamos considerar então que a palavra espírito está falando de espíritos mantidos em prisão. Tem base bíblica para isso? Tem. Apocalipse capítulo 20, versículo 7, quando fala que Satanás seria preso por 1000 anos e depois solto. Ou seja, diz assim o texto, que depois que os 1000 anos terminaram, Satanás foi solto da sua prisão. Porém, esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele se refere a uma outra situação. Ali está falando do reino milenar de Cristo. Então nós não podemos usar este versículo como base. Mas em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, o próprio apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, que Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. O que Pedro está dizendo aqui? Que quando houve aquela guerra celestial, e que Satanás e a sua parte foram lançados na terra, Deus jogou eles no inferno, ou seja, Deus criou lá uma repartição, uma cadeia, vamos dizer assim, e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. E aí, se considerarmos que Jesus desceu ao Hades, onde esses espíritos estão aprisionados, nós poderíamos dizer que Jesus pregou para estes espíritos que estão lá aprisionados, aguardando o dia do juízo. Mas o que Jesus falou para eles? Pedro não diz. Judas capítulo 6. Vejam bem, em nenhum lugar das Escrituras nós vamos encontrar escrito que as almas humanas são mantidas em prisão. Em nenhum lugar que as almas dos humanos estão mantidas, acorrentadas, aprisionadas, como no texto de Pedro aqui. Judas 6 diz assim: lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade. Está falando lá da batalha celestial. Mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Então, quando Pedro fala assim, estes espíritos, aliás, estes eram os espíritos, aqueles que não obedeceram a Deus, na Almeida Corrigida, vai dizer assim, os quais noutro tempo foram rebeldes. Pode ser que Pedro estivesse se referindo aqui a seres celestiais, mas pode ser também que Pedro estivesse se referindo a seres humanos, como nós veremos a seguir. Então, considerando que a palavra espírito, segunda parte,
se refere aos espíritos dos homens, nós vamos perceber aqui no caso de Pedro, falando aqui sobre o que? Uma rejeição voluntária da autoridade de Deus. Ou seja, esses seres humanos que foram rebeldes em outro tempo, que não ouviram atentamente a palavra do Senhor, eles rejeitaram voluntariamente a autoridade de Deus. Então Pedro pode sim estar se referindo também aos espíritos humanos. As Escrituras ensinam que não há perdão pelo pecado da desobediência voluntária ou deliberada. Está lá em Hebreus 6, 4 até o versículo 6, que diz assim: é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Lembra do que eu falei inicialmente? Que o sacrifício de Jesus, ele foi único. Não vai ocorrer outra vez. E o escritor aos Hebreus está dizendo que, da mesma forma, aqueles que morreram sem o arrependimento, é impossível que eles sejam renovados outra vez para o arrependimento. Porque se fizessem isso, significa o mesmo que dizer que Jesus vai vir e vai ser crucificado pela segunda vez, para que eles sejam salvos. Hebreus 9, 27 diz assim: como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. E Hebreus capítulo 10, 26 diz assim: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, se a pessoa, uma vez que ela conheceu a graça de Deus, mas ela decide permanecer voluntariamente pecando, sendo rebelde, desobedecendo à vontade de Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus, ele fala, já não resta mais sacrifício. Ou seja, a morte de Jesus não vai ter valor para salvar esta pessoa da sua condenação. Para a gente concluir esta parte, vejam bem, não há doutrina que ensina que o homem terá uma segunda chance de se arrepender após a morte. Nós não vamos encontrar uma doutrina bíblica a respeito. Quando você corre a cortina separando o tempo da eternidade, o destino do homem já está selado. Aqueles que morreram, o seu destino já está selado, tanto para a vida eterna com Deus, quanto para a condenação eterna sem Deus. O período de graça e arrependimento acabou. Lembra da passagem lá de Lucas 16, do rico e do Lázaro? Enquanto está nesta vida, a oportunidade para o arrependimento. Agora, uma outra questão que não cabe nesta aula, que é em relação às pessoas que morreram sem conhecer a Cristo, o Evangelho de Cristo. Estariam elas salvas ou não? Aí é uma outra discussão que não cabe nessa aula. Portanto, agora para a gente finalizar, considerando que os espíritos ali que Pedro se refere, poderiam ser anjos caídos, acorrentados em prisões, aguardando o julgamento de Deus, ou que poderiam ser seres humanos que morreram, e que foram parar ali por causa de uma rejeição voluntária à autoridade de Deus. Qual é a definição que a gente pode ter em relação a esse texto? Que é mais provável que a palavra espírito que estavam presos estejam falando realmente de anjos e não de homens. Ou seja, vamos voltar um pouquinho, gente. Eu quero convidar vocês para viajar um pouquinho agora na história da Bíblia. Vamos voltar um pouco à rebelião celestial que houve, quando Satanás e uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus. Aí eles são lançados sobre a terra, são aprisionados em cadeias eternas em lugares
escuros e estão ali aguardando o juízo de Deus. Nesse período, o que nós temos? A criação do homem. E Deus cria o homem para o seu louvor. O homem deveria ser perfeito. Mas aí o diabo intencionalmente leva o homem ao engano. Lembre-se que o inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Os homens estão indo para o inferno porque rejeitam voluntariamente a autoridade de Deus, o governo de Deus. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão porque querem. Então vejam bem, Satanás engana os homens agora também, alguns vão parar num lugar de escuridão, mas lembre que os homens não estão amarrados em correntes, como estão os anjos, os demônios que aguardam serem condenados. Aí Jesus vem, e ele reata esta possibilidade do homem ter comunhão com Deus e se voltar para Deus, e do homem não ir parar no inferno. Jesus é morto, e durante esse período ele vai descer, como todos os seres humanos, iam aos lugares escuros, ao Hades, e Jesus desce ali. O que Jesus vai fazer ali? Ele foi proclamar a sua vitória, o seu triunfo, porque ele ia ressuscitar como de fato ressuscitou, como de fato ele declara a João, que ele toma a chave da morte e do inferno de Satanás, ele passa a ter poder, e ele mostra que a sua autoridade e seu poder é maior sobre todos os principados e potestades. Então, subentende-se que quando Pedro fala que Jesus desceu e pregou aos espíritos aprisionados, ele estava ali pregando, proclamando a esses espíritos que lá atrás se rebelaram contra Deus e depois tentaram deturpar a criação de Deus. Jesus está mostrando para eles e dizendo para eles o seguinte: ainda há esperança para a humanidade. A humanidade, se quiser, ela pode restaurar a sua comunhão com Deus. E eu estou aqui, com a chave da morte e do inferno. Amém, meus irmãos? É lindo ou não é o que Pedro está dizendo? O tempo da aula praticamente já passou. Mas eu vou falar só mais uma parte. E nós vamos ter que continuar na próxima aula, porque não deu para avançar muito nesta manhã. Pedro diz assim: quando ele ficou esperando com paciência. Uma tradução literal desse texto seria o seguinte: quando a paciência de Deus ainda estava esperando. Ou seja, Pedro agora ele vai fazer uma ilustração de um fato que aconteceu nos dias de Noé, e em toda a história bíblica. Os dias de Noé representam o que havia de mais agravante em matéria de pecado, porque a Bíblia diz que nos dias de Noé as pessoas estavam comendo, bebendo, dando-se em casamento, as pessoas estavam ignorando a existência de Deus. Alguém vai dizer: pastor, isso é porque o escritor sagrado não conheceu os nossos dias. Mas, biblicamente falando, os dias de Noé representam aquilo que havia de mais degradante em matéria de homem e Deus. Então Pedro ele vai dizer o seguinte: que a tolerância de Deus, mesmo diante de tudo aquilo que estava acontecendo, uma humanidade caída, uma humanidade destituída de Deus, uma humanidade vivendo a revelia, afastado da comunhão de Deus, mesmo assim durante 120 anos, a paciência de Deus perdura com o objetivo de dar àquelas pessoas uma oportunidade para o arrependimento, para se reconciliarem com Deus. Então esta declaração, quando ele ficou esperando com paciência, enfatiza o que? A misericórdia de Deus antes de executar sua sentença sobre a raça humana. O que Pedro está mostrando ali para os seus leitores é que Deus, ele dá às pessoas a oportunidade para se arrependerem, para reconstruir a sua rota, ou para voltar à sua condição original, que é a condição para a qual nós somos criados.
Ou seja, desde o tempo de Adão até o dia em que Noé entrou na arca, a paciência de Deus, ela permaneceu sobre toda a humanidade. Primeiro pecado, depois da queda. Alguém se lembra qual foi o primeiro pecado depois da queda? O que aconteceu? Nós temos ali um crime. Que crime foi este? Alguém se lembra? 2 irmãos, Caim e Abel. E Caim mata Abel. Por causa do que mesmo, gente? Alguém se lembra? Por que ele matou Abel? Revolta? Inveja? Ali começa a degradação da humanidade. Talvez, se Deus agisse como seres humanos, a gente diria o seguinte: para tudo. Mata todo mundo, acaba aí antes que a coisa complica. Mas a misericórdia de Deus continua. Aí a Bíblia vai falar da construção da torre, os homens tentando se equiparar a Deus. Deus vai lá e intervém e a história continua. Ou seja, a paciência de Deus. O que Pedro está dando ênfase aqui é que Deus, antes de executar a sua sentença, Ele age com paciência, dando às pessoas a oportunidade do arrependimento. Vejam, a longanimidade de Deus é a expressão da graça maravilhosa que traz salvação aos homens. 120 anos de espera durante os dias de Noé. Se considerarmos os dias de Adão até Noé, seriam muito mais anos. Mas Deus continuou esperando. E enquanto Noé construía a arca, a paciência de Deus, através de Noé, dizia para as pessoas: olha, vai vir destruição, vai chover sobre a terra, e vai chover tanto, que este vale será inundado, as formas de vida irão morrer, nós precisamos nos preparar. Alguma semelhança com os dias de hoje, gente? O que vocês acham? Vejam bem, foram séculos de espera, desde os dias de Adão até o dia de Noé. Tem sido séculos de espera. Aliás, foram séculos de espera, desde os dias de Noé até os dias de Cristo. E estão sendo séculos de espera, desde o dia de Cristo até o momento atual. A palavra de Deus, ela está dizendo, são 2000 anos que a palavra está dizendo à humanidade: arrependei. Que a palavra está dizendo que Ele vai voltar. Que a palavra está dizendo, Pedro vai dizer isso adiante, que os céus, eles se enrolarão, se convergerão em trevas. Há quanto tempo a palavra está dizendo? E a paciência de Deus continua. Aí alguém vai dizer assim: por que Deus? Vejam, é possível que Pedro tenha citado os contemporâneos de Noé pelo fato deles terem sido notoriamente maus. Ou seja, não houve outra época na história onde o contraste entre fé e descrença, ou entre obediência e desobediência, tenha sido tão pronunciado quanto nos dias de Noé. Então, o que Pedro está mostrando aí é o seguinte: gente, a paciência de Deus, ela não é para sempre. Em algum momento Deus irá executar a sua sentença. Se a gente for falar dos dias atuais, já estou terminando a aula, mas há quantos anos que se ouvem falar da possibilidade de uma pandemia global? Ou será que isto começou em 2019? Quantos anos que Deus vem alertando a humanidade? Quantas pandemias em menores proporções aconteceram nesse período como sinal de alerta? Mas a humanidade ignorou. Quantos sinais sísmicos
tem acontecido na crosta terrestre, anunciando que podem acontecer terremotos, maremotos, mas as pessoas continuam ignorando o desastre natural. Há quanto tempo que a paciência de Deus vem alertando a humanidade sobre os riscos de desastres naturais, a devastação da natureza, mas a humanidade continua ignorando, como foram nos dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero terminar esta aula com esta palavra e com esta reflexão. Lembre-se, Deus é paciente, mas chegará o tempo do juízo, que nós possamos estar preparados. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Vamos nos colocar em pé, nós que estamos aqui. Você que está em casa também, não tenha receio de se colocar em pé aí na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver aí agora, para orar conosco. Se você também quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser orar sentado, mas eu quero te convidar neste momento para orarmos ao Senhor. Que não sejamos voluntariamente rebeldes à voz do Senhor, mas que possamos ouvir aquilo que o Espírito de Deus está dizendo. Porque mais adiante Pedro vai dizer, o juízo vem. E ele vai começar, sabe por onde, gente? Pela casa de Deus. Oremos, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, eu oro neste momento pedindo mais uma vez o teu perdão e a tua misericórdia sobre todos nós. Nós somos pecadores e muitas vezes somos rebeldes à voz do Senhor. Mas que nesta manhã, depois de ouvir, Senhor, a tua palavra nos alertando, nos admoestando, nós possamos contar com a tua misericórdia, com o teu perdão e com a ajuda do teu Espírito Santo, para que possamos continuar avançando em direção ao padrão que o Senhor deseja para cada um de nós. E que nós possamos, através da nossa vida, glorificar ao Senhor e ao teu nome. Ó Deus, seja com cada um de nós, seja com as pessoas que estão orando neste momento, em seus lares ou em outros locais também. Perdoa-lhes, Senhor. Perdoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor abençoe a todos. Bom dia.